Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 25 de fevereiro de 2005, uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 11. Filipenses 4, 11. Nesta manhã abençoada, tema para a nossa mensagem, o tema da nossa mensagem é contentamento. Tema contentamento, e o texto Filipenses capítulo 4 verso 11 diz assim a palavra de Deus: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, até aqui em nome de Jesus. Nesta manhã, a palavra de Deus, um versículo bom, um versículo próprio, um versículo produtivo à nossa vida, fala a respeito de contentamento. O apóstolo Paulo, autor da carta aos Filipenses, ele escrevia à igreja de Filipe e ele falava a respeito da grandiosidade espiritual daqueles servos de Deus, daquela cidade de Filipe, e ele, em determinado momento, especificamente no versículo 11, ele esclareceu situações. Através desse versículo, o apóstolo, ele deixa bem claro que ele não estava fazendo absolutamente nada, nem fazendo, nem falando, por uma questão de necessidade. Por isso ele disse, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tem. Então Paulo, ele passava uma realidade para aquela igreja, ele passava uma realidade de contentamento, que o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, grandes experiências com o Senhor, mas embora tudo isso fosse uma verdade na vida dele, ele não se privou de passar grandes lutas, dificuldades e até mesmo perigo de morte, muitas vezes, até mesmo porque ele vai morrer futuramente, mais à frente, pelo amor do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele tendo já passado muitas dificuldades, muitas lutas, ele tinha a propriedade de falar de contentamento. Então ele escrevendo aos Filipenses, ele diz claramente que aquele povo não devia olhar para ele numa situação de esperar alguma coisa. Ele diz claramente, eu não tenho necessidade de nada, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso nos transmite uma grande realidade, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, e o apóstolo Paulo, mesmo assim, ele transmitia ao povo dele que ele estava satisfeito com aquilo que Deus lhe tinha dado. Quer dizer que nessa manhã, você também deve estar contente, você deve estar totalmente pleno e certamente completo daquilo que Deus te dá, porque deve haver um contentamento na sua vida. Você não deve ser uma pessoa de murmuração, você não deve ser uma pessoa que fica murmurando, porque isso vai demonstrar uma infidelidade da sua parte. Mas não, nessa manhã Deus quer você sentindo um contentamento no seu espírito, sentindo um contentamento na sua alma e sentindo um contentamento no seu corpo, porque quando você está num momento difícil, a tendência é que Satanás vai induzi-lo a blasfemar. É necessário que você tenha uma firmeza espiritual para que no momento do desespero, no momento em que as coisas talvez estejam críticas na sua vida, você não blasfeme contra o Senhor e você não fale contra o Espírito de Deus, porque Deus nesta manhã está falando contigo. Você deve ter um contentamento com aquilo que eu te dou. Se nesse momento de repente você não tem tudo o que você quer, mas eu te garanto, você tem tudo o que você precisa. Talvez você não tenha ainda tudo aquilo que você tem pedido e orado, mas eu digo que Deus vai cumprir na sua vida, no tempo dele, na hora dele, ele vai cumprir. Mas nessa manhã, se você possui alguma coisa de Deus, você pode glorificar ao Senhor e dizer, eu estou satisfeito, eu possuo um contentamento do Senhor, porque o título dessa mensagem é o seguinte: o contentamento do crente fiel, o contentamento
contentamento do crente fiel nessa manhã que serve para você, porque se nesse momento, de repente, você não tem tudo o que você queria, mas saiba, Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai enviar tudo aquilo que você precisa, porque se nesse momento você está caminhando com fidelidade na presença do Senhor, eu garanto a você, Deus vai honrar a palavra dele na sua vida. E se você ainda não está satisfeito, nessa manhã pode abrir a sua boca, porque Deus vai encher a sua boca de palavra, de contentamento, de provisão. Deus enviará o socorro para você no momento certo, porque se você precisa de contentamento, saiba, Deus está dizendo para você no Salmo 81:10, abre bem a tua boca, porque eu a encherei de contentamento, de paz, de galardão. Deus te dá a condição para você viver nessa vida, e saiba que Filipenses 4:19 está bem pertinho, diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele há de suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nessa manhã, não blasfeme, mas tenha um contentamento de Deus, e Deus honrará a sua fé. Mas Paulo, ele diz, não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Como é difícil isso acontecer. Como isto é difícil de acontecer na nossa vida. Porque geralmente nós, eu me coloco no meio junto com vocês, nós blasfemamos contra Deus em determinados momentos, que você começa a murmurar. Só que a murmuração não produz a justiça de Deus. A murmuração só faz Deus ficar chateado com você. Então Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou, não digo isto como por necessidade. Em primeiro lugar, você não deve falar por necessidade. Você não deve jogar a conversa fora por necessidade, porque quando a situação fica difícil para você, você, em vez de orar, buscar a face de Deus, no máximo, encontrar uma pessoa de fé para você buscar ajuda espiritual, não. Você conta toda a sua situação para todos. Todos conhecem a tua situação, mas nenhum deles pode resolvê-la. E você fala por necessidade, quer dizer, você está falando porque você tem carência de alguma coisa. Mas você não deve falar por obrigação. Você não deve fazer nada no reino por uma obrigação, nem no sentido de colocar a sua situação, nem no sentido de justificar a sua própria vida cristã, ou a sua pregação, ou a sua oração. Enfim, você não deve misturar as coisas. Paulo disse, você não deve falar por necessidade, porque eu não falo por necessidade. Você não deve pregar por um interesse, você não deve manifestar um evangelho por um negócio ou coisas similares ou semelhantes a esta. Paulo, ele disse claramente, eu não digo nada disto por necessidade, quer dizer que nós não devemos fazer a obra de Deus porque temos necessidade de alguma coisa, não, meu irmão, mas Deus vai honrar a sua fé, porque você prega, você ora, você ajuda, não porque você tem necessidade de alguma coisa, mas porque você quer encher as pessoas da palavra de Deus. Você tem amor ao evangelho, amor à causa, e o Senhor vai honrar a sua fé também. Pode acompanhar comigo aqui mesmo em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Veja claramente que o próprio Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele disse, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Veja, muita gente prega a Cristo porque tem inveja, e outros por porfia, quer dizer, contenção, disputa, mas outros de boa mente, quer dizer, existe alguns que pregam a Cristo por uma necessidade, sim, por uma inveja, em várias situações de pregar o evangelho, mas tudo isso é mistério que aconteça, porque no 16 Paulo disse, 1,16 de Filipenses, uns por amor, sabendo que fui exposto para a defesa do evangelho. Aí no versículo 17 diz assim, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, quer dizer, é uma disputa, então anunciam, não puramente, veja bem no versículo 17, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então veja que Paulo não pregava por necessidade, Paulo não pregava por disputa, por dissensão, não, ele pregava porque ele tinha amor à palavra. E no versículo 18 ele diz,
Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo ele disse, não importa, se prega a palavra, prega bem. Não importa se é por interesse, não importa se é por necessidade, não importa se é por mentira, se é por vanglória, não importa. É necessário que a palavra seja pregada a tempo e fora de tempo, meu irmão. Então nessa manhã, se você talvez pregasse ou falasse ou anunciasse por necessidade, deixa isso de lado, porque Paulo está dizendo, não, os que anunciam de boa mente, esses estão agradando a Deus, mas pregar por necessidade não é o necessário, porque ele diz aqui no versículo 20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Quer dizer, quando você busca a Deus, não por interesse, não por necessidade, não por uma obrigação, não é por dinheiro, não. Você está pregando e buscando o Evangelho para manifestar a glória de Deus. Saiba que no exato momento em que você faz isso, o contentamento da sua vida é grande, porque você tem um contentamento de crente fiel. Você não prega simplesmente para a vida, mas você prega até mesmo se para a morte você for lançado, porque Paulo diz em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas eu julgo mais necessário estar na carne por amor de vós. Quer dizer que nessa manhã saiba, não pregue, não faça, não fale, não faça alguma coisa por necessidade, mas faça por contentamento de ser um crente fiel e sabendo que Deus responde você na hora certa. A tua oração não é uma nem duas, mas no momento em que você clama, Deus responderá o seu clamor, porque você será uma pessoa que não faz por necessidade, mas faz por amor à obra de Deus. Mas o versículo não termina. Paulo ele disse, não digo isto por necessidade. Então, pelo amor de Cristo, nessa manhã, não diga nada por necessidade, não diga nada, ainda que a tua situação esteja muito ruim, confia no Senhor de todo o teu coração. Deus vai abrir a porta para você. Quando você fala de Deus, Deus fala de você para os anjos dele. Quando você abre a boca e fala de Deus, Deus está falando para os anjos também. Vão agora e resolvam o problema do meu servo ou da minha serva. Mas ele disse, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me. Veja, em segundo lugar, em primeiro, você não fala por necessidade, não deve falar por necessidade. Em segundo, você não aprende a se contentar. Perdão, você tem que aprender a se contentar. Você aprende a se contentar no momento em que você entende a obra de Deus. Você aprende a esperar, a suportar, a ficar satisfeito com a presença de Deus na sua vida. Paulo disse, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar. Você já aprendeu a contentar-se? Vamos para 1 Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6, outro texto de Paulo. Paulo ele falou algo tremendo aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 em diante. Olha só o que Paulo diz. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha, tudo que você tem nesse mundo vai ficar aqui. Roupa, carro, dinheiro, casa, tudo fica aqui. Aí ele diz no 8, tendo porém sustento. Você tem sustento? Deus está guardando você? Olha só, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você tem que ter um contentamento. Você não tem roupa, você não tem comida, você não tem uma casa, você não está alcançando, então você não pode murmurar, porque se Deus está te dando a cada dia, por que você vai murmurar? Sabe o que vai acontecer? Deus vai deixar você perder até o que você tem, porque se Deus está caminhando contigo, te dando a condição, e você não aprende a se contentar com isso, saiba de uma coisa, a tendência é até o pouco que você
você tiver, ele vai tomar. Porque diz no 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Quanta gente entrando na ruína, indo de bancarrota, porque está colocando o seu amor naquelas coisas. Porque no 10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja bem, o amor a isso é mau. Aí você fala, então quer dizer que eu não preciso de dinheiro? Claro que você precisa. Você não só precisa, como Deus vai encher você de dinheiro, meu irmão. Deus vai te dar dinheiro, carro, casa, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas você não pode ter um amor nisso. A avareza é o princípio dos males, porque você passa a não se contentar, mas a viver uma vida exacerbada atrás de coisas materiais. Mas no versículo 11 diz claramente, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Quer dizer que se você neste momento entende que o reino de Deus não é palavra somente, mas é virtude, se você entende que Deus vai te dar todas essas coisas, mas você deve se contentar nesse momento com aquilo que Deus te deu, Deus vai te abençoar muito mais, meu amado, porque no final da sua vida, no final da sua carreira, você tem um tesouro ajuntado nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e roubam. E nessa virtude e nessa força você pode dizer, o meu contentamento é contentamento de crente fiel. E você vai fazer como Paulo, o próprio Paulo que falou tudo isso lá em 2 Timóteo 4:6. Ele diz, mas tu se sobre em tudo, homem de Deus, sofre as aflições, faz a obra do meu evangelista, cumpre o seu ministério, porque mais na frente você vai falar como ele, lá no capítulo 4, verso 7, num momento específico, e você vai dizer também como ele disse, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé, e desde agora saiba, a coroa da justiça está reservada para você, porque você ama e pratica a palavra de Deus, contentando-se a cada dia. Mas Paulo disse, não falo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí entra a última parte. Você deve se contentar, mas contentar com o quê? Contentar-se com o que você tem. Você tem alguma coisa e está reclamando. Você pode ver, a pessoa está desempregada, arrumou um emprego, reclama do emprego. A pessoa não tem companheiro, marido, namorado, noivo, aí arruma e reclama. Está casado, reclama, aí separa, dá aquela confusão toda. A própria pessoa deixa Satanás se andar com ela e depois vai botar a culpa no diabo. O diabo fala, eu não fiz nada, foi você que fez. Porque você deve aprender a se contentar. Você tá aí, tem trabalho, está blasfemando, tem comida, está blasfemando, tem alguma coisa, está blasfemando. Deus te dá uma coisa na igreja, está blasfemando, aí Deus te toma, aí você vai ficar chupando o dedo. Meu irmão, não. Paulo disse, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Deus te deu um carro, não reclama, mas na frente ele te dá outro melhor. Deus te deu uma casa, não reclama, daqui a pouco ele te dá outra melhor. Deus te deu um emprego, estuda. Porque tem gente que quer ter emprego melhor, mas não estuda. É impossível, meu irmão. Com estudo já está difícil. Se você não meter a cara e estudar e se esforçar, você não chega a lugar nenhum. Então para de reclamar, mete a mão no arado, bota a fé no coração e vê se Deus não vai honrar a tua vida. Mas você não deve murmurar. Você nesse momento deve se contentar com o que você tem. Porque se Deus te deu esse, Ele vai te dar outro também. Se Deus te abençoou agora, saiba, Ele vai te abençoar depois também. Porque a palavra diz que Deus não é infiel, Deus não é injusto para se esquecer de toda a sua obra. Deus não se esquece da obra que você fez para com Ele. Então nessa manhã saiba de uma coisa, seja uma pessoa que tem um contentamento no coração, um contentamento de um crente fiel, porque você não fala por necessidade, porque você aprende a se contentar e aprende a viver com aquilo que você tem, porque Provérbios 3:27 diz, não te furtes a fazer o bem, se
se estiver na tua mão o poder fazê-lo. E Abacuque 3,17, Abacuque ele disse, porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, mantimentos, ele diz claramente, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Nesse exato momento, você tem que ter contentamento, não blasfeme, porque mais na frente vai ficar pior do que o que está hoje. Que nessa manhã você tenha uma pregação, a palavra não por necessidade. Seja uma pessoa satisfeita e agradeça agora a Deus por tudo que você tem, porque senão a tendência é piorar mais ainda, porque quando o negócio está ruim, se você busca a Deus melhora, mas se você blasfema, a tendência é piorar mais ainda. Não faça nada por negligência, mas faça pelo seu coração ligado a Jesus, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. Nesta vida que você vive enfrentando, sei que há muitos espinhos pra pisar na caminhada. E às vezes sem querer você começa a reclamar, porque se cansa de lutar e não vê nada. A sua fé parece que se abala, na oração você se cala, acabou o seu argumento. Escute o que eu te digo agora, não desista, geme e chora, Deus trará o livramento. Em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar. Quando você clama, se ouve no céu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando está na frente, as portas vão se abrir. Nosso Deus é forte, você vai vencer. Nesse nome santo você pode crer. Se a luta é grande, Ele é bem maior.